noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal no YouTube, Centro Espírita Nosso Lar Pinhais. Eu sou o Cunha, um trabalhador voluntário vinculado ao Centro Espírita Nosso Lar. E dando início às nossas atividades, farei uma pequena leitura, uma prece e apresentarei o expositor desta noite. A leitura é do livro Minutos de Sabedoria, do senhor Carlos Torres Pastorino, a lição 205, e ela diz assim: ajude a todos, sem fazer exigências. Quem estabelece condições para ajudar, escreveu o Marquês de Maricá, está reclamando pagamento, antes mesmo de emprestar o dinheiro. Não exija condições, ajude sempre com desprendimento e não exija agradecimento e nem gratidão. Não se esqueça de quem ajuda o próximo está, na realidade, ajudando a si mesmo. Então convidamos todos à prece. Amado Pai, amado Mestre Jesus, este é o nosso momento de comunhão contigo, através da divulgação da Boa Nova. Que cada lição, que cada argumento possa desenvolver e ampliar os nossos raciocínios dentro da lógica espírita, na compreensão da imortalidade da alma, na compreensão do mundo espiritual, ajudando-nos, amado Mestre, a nos tornarmos homens de bem. Para isso, te rogamos o amparo e o amparo dos bons espíritos. Que assim seja. Quem fará para nós hoje a nossa palestra é o Antônio Marcos Negrão. O Antônio Marcos Negrão, ele é um trabalhador voluntário vinculado ao Centro Espírita Ildefonso Correia. Fique à vontade e obrigado pela sua presença. Obrigado. Boa noite. O tema que nós vamos trazer nesta noite para a nossa reflexão é um tema bastante importante para a nossa doutrina. Entendemos que quando optamos por estudar o Espiritismo, é que algo faz com que alguma coisa nos inquieta em termos do conhecimento, para que nós possamos nos melhorar a partir do momento em que tomamos essa consciência da necessidade do crescimento. E a partir então deste momento, estudando a doutrina, que a gente consiga aplicá-la no nosso dia a dia. E essa então é a nossa reflexão da noite. E como é que nós fazemos isso para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia aquilo que a gente aprende na doutrina? Vamos fazer aqui algumas reflexões a respeito, tendo como base o aspecto da educação. E vamos então, neste nosso mergulho, neste tema, vamos olhar um pouco a evolução do espírito, a evolução anímica do nosso organismo físico, né? E como é que nós podemos juntar todo esse processo nesta análise ou nesta reflexão a respeito do nosso crescimento. Então vamos começar o nosso tema Saber e Fazer com uma definição a respeito do que seja educação. Isso está no livro SOS Família, Joana de Ângeles, de Valdo Pereira Franco, no capítulo Educação. Joana expressa-se da seguinte maneira: educação é a base para a vida em comunidade por meio de legítimos processos de aprendizagem que fomentam as motivações de crescimento e evolução do indivíduo. Então nós vemos aqui como uma premissa colocada por Joana de Ângeles que a educação tem que estar voltada a esse processo de crescimento e evolução do indivíduo. Na pergunta 685 do Livro dos Espíritos, quando Kardec está ali trabalhando um determinado aspecto, no comentário
que ele faz, que se segue essa pergunta, eu retirei esse pequeno parágrafo. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar caracteres. O que a gente pode tirar de reflexão deste parágrafo? Ele está dizendo o seguinte, que não adianta somente o conhecimento ou a educação do ponto de vista intelectual. Não que não seja importante. Mas ele está dizendo o seguinte, que a educação intelectual ela tem que estar ligada à educação moral. Né? Por quê? Porque ele vai dizer o seguinte, nesta reflexão. Eu preciso dar exemplos. Eu preciso vivificar aquilo que eu já tenho no meu íntimo como conhecimento intelectual. E eu preciso, então, transferir desta área para o meu mundo físico. Aquelas pessoas que me rodeiam. Então, vamos dar um exemplo muito simples aqui. Eu tenho um determinado gosto de um filme, por exemplo. E estou assistindo esse filme. E é um filme que me prende, porque é aquele filme que foi indicado por todo mundo, que seria o melhor filme para se assistir sobre aquele tema. Eu tenho um filho. Esse filho, eu o trato, ou eu o crio para que seja uma pessoa íntegra, para que seja uma pessoa honesta, para uma pessoa que fale a verdade. Então, esse é o meu discurso. A partir do momento, então, que eu estou assistindo esse filme, e isso é um exemplo, evidentemente, eu estou assistindo esse filme e toca o telefone. Ele atende o telefone e me traz o telefone, dizendo que é alguém que quer falar comigo. E como eu estou focado, eu estou interessado somente no filme, eu vou dizer para ele que diga que eu não estou. Então veja, eu tenho um discurso de falar a verdade, de ser uma pessoa correta, mas na hora em que eu dou o exemplo desse meu discurso, eu sou diametralmente oposto. O que é que fica na cabeça da criança? O meu discurso ou o meu exemplo? É o exemplo que fica. Então é importante que nós entendamos que essa educação ela tem que estar ligada a essa colocação de que importante é que eu tenha conhecimento, sim, mas é importante também que eu coloque isso no meu dia a dia. Na pergunta 914 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito Verdade: fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo? A resposta que ele recebe: à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais. Por que ele diz isso? Porque, evidentemente, nós vivemos ainda numa sociedade extremamente valorizando o materialismo. Nós vivemos numa sociedade consumista. E nós somos valorizados pelo que nós temos e não pelo que nós somos. Então, a partir do momento em que o homem, humanidade, não o homem gênero, o homem humanidade, perceber-se de que existe uma continuidade desta nossa existência, que isso vai fazendo com que eu, passo a passo, vou evoluindo. E os valores que eu levo desta existência para a próxima não são valores materiais. São valores aqueles que eu desenvolvo em termos de espiritualidade, em termos de moralização. Continua Kardec, menos valor, o Espírito Verdade, menos valor dão as coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Este cientista social, Jacques Delors, ele fez um relatório a pedido da Unesco, um órgão da ONU, em que ele fez um relatório, ele fez uma pesquisa a respeito sobre a educação. E ele, nesse relatório, ele aponta como principal consequência da sociedade do conhecimento a necessidade de uma aprendizagem ao longo de toda a vida, fundamentada em 4 pilares que são concomitantemente pilares do conhecimento e da educação continuada.
O relatório chama-se Educação, um tesouro a descobrir. Não é um cientista, é um cientista social falando, não é um religioso, não é um espírita. Mas nós vamos ver nesta breve análise que faremos desse documento, que ali existem alguns pontos que são muito ligados àquilo que nós espíritas trabalhamos nos nossos grupos de estudo, nas nossas casas espíritas. Ele vai dizer o seguinte, que a educação tem que estar comprometida com o bem-estar sociomoral. Ou seja, a educação ela precisa agregar valor nessa área da moralidade, na relação entre as pessoas em uma sociedade. Ele vai dizer que a educação tem o objetivo de espalhar a luz e semear ideias. Esse é o grande objetivo da educação. Vai fazendo com que, a partir do momento em que eu vou adquirindo conhecimento, eu começo a melhorar a minha capacidade de iluminar aquilo que está ao meu redor. Porque a educação precisa ser continuada. Há necessidade que estudemos a vida inteira. Ninguém é dono absoluto do conhecimento. E o inteligente é aquele que consegue perceber que o seu conhecimento ele tem um limite e ele se expande a partir do momento em que eu me eduque melhor. Tem que estar ligada à cooperação internacional. Ou seja, a educação ela precisa valer a pena no sentido de que, quando eu estou me melhorando do ponto de vista intelectual, do ponto de vista educacional, eu estou ajudando aqueles que estão ao meu redor. Tem que ser um desenvolvimento autossustentado e educar para o desenvolvimento humano. Aquele conhecimento que fica restrito a uma pessoa e não é passado à sociedade, é uma mera informação para a sociedade. Por quê? Porque ele não está dividindo com aqueles seus pares o conhecimento. Então, quais são esses 4 pilares da educação para o século XXI? O aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a conviver e o aprender a ser. Nós vamos percebendo que isso aqui é uma sequência lógica. Nós vamos percebendo que para eu fazer, eu preciso conhecer. Eu conhecendo, fazendo, isso vai melhorar a minha capacidade de relação na sociedade onde eu estou. Nós não temos tempo, infelizmente, hoje, de abordarmos os 4 pilares. Nós vamos abordar esses 2 primeiros, que são a base de toda essa reflexão que estamos fazendo nesta noite. Isso nós tiramos do livro Reflexões Pedagógicas, à luz do Evangelho, de Sandra Borba. Ela vai dizer que esse primeiro pilar, ele está ligado ao aprender a conhecer, ele está ligado a uma atitude ativa. O que significa atitude ativa? Significa que eu tenho inquietações intelectuais e eu preciso buscar a satisfação dessa minha necessidade de informação através de estudo. O que faz com que nós estejamos neste horário, ligados neste momento a um meio de informação pela internet, depois de termos trabalhado o dia todo, seja lá do que tenhamos feito, se estamos trabalhando em home office, as donas de casa fazendo seus afazeres, seja lá o que estejamos fazendo. Neste horário nós já estamos um pouco cansados. Mas algo me motiva a ficar à frente deste equipamento para ouvir uma reflexão, seja ela qual for. Nesta noite, esse tema. Em outras noites, outros temas. Mas por que eu faço isso? Porque eu estou buscando algo que me satisfaça as minhas inquietações em relação a conhecer, no nosso caso, a doutrina espírita, evidentemente. A pesquisa. A nossa doutrina ela é muito sábia nesse sentido. Nós temos que ter satisfeitos a nossa razão quando nós estamos buscando a informação. Enquanto essa informação não satisfizer a minha razão, eu preciso continuar pesquisando. As casas espíritas disponibilizam a todos nós grupos de estudo.
E o que acontece? Os coordenadores de grupos de estudos, eles nos apresentam os temas, se aprofundam em função do seu conhecimento. Mas eu posso também, em função da bibliografia que ele me passa, para eu poder estudar, eu ampliar o conhecimento que ele me passou. E é isso que enriquece. É isso que enriquece o conhecimento. Porque a partir do momento em que eu vá pesquisar, é o meu olhar, é a minha estrutura de informação, a minha maneira de enxergar, que está ligado ao meu aspecto cultural. E eu começo a verificar, então, que aquele ponto que o coordenador ressaltou no meu grupo de estudo, ele pode ser ampliado com uma visão que eu tive também, e que ele talvez não tenha abordado com tanta propriedade. Então, eu tenho a visão que ele me passou e a minha visão. Isso facilita, então, com que eu vá ampliando esse conhecimento. O aprender a conhecer exige esforço intelectual na busca das respostas. Nós já falamos bastante sobre esse ponto. Mas o conhecimento liberta-nos dos preconceitos. Porque preconceitos são ideias pré-concebidas. Se eu não conheço, eu não tenho como me posicionar a respeito de determinados temas. Senão fica naquela história do eu acho. E o eu acho não evolui em termos de conhecimento, porque ele pode ser colocado em segundo plano com uma nova informação. Então é importante que nós conheçamos. Afasta o ceticismo, ou seja, aquilo que eu não acredito em absolutamente nada. Porque o conhecimento vai me abrir para um novo, a busca séria do conhecimento. Isso vai fazendo com que eu vá melhorando a minha capacidade, a minha consciência crítica. Ninguém diz para mim o que eu devo fazer. A partir do momento em que eu me aproprio destas informações, eu começo a fazer o meu julgamento. Evidentemente que isso sendo compartilhado num grupo de estudo, por exemplo, nós vamos agregando outras visões, ou visões complementares, ou visões que eu não consegui naquela minha leitura retirar. E a partir desse momento, então, eu vou enriquecendo e eu vou melhorando a minha consciência crítica. Eu me posiciono melhor. Então é importante que nós entendamos que o conhecimento ele é extremamente importante, porque é ele que vai agregar informações para que eu possa ter livre arbítrio. Quando nós falamos num processo evolutivo entre o ser criado por Deus, no seu processo evolutivo, princípio espiritual, espírito e a sua evolução até atingir a perfeição. Nós temos ali na base desse processo o desenvolvimento de situações, de condições nas quais eu ainda preciso trabalhar o aspecto da situação na qual eu preservação da espécie. São condições básicas. E o orgulho e o egoísmo, ele está inserido neste processo evolutivo, nesse ponto do nosso processo evolutivo. Porque faz com que eu tenha, o primeiro momento eu vou cuidar de mim. E depois, quando nós olhamos a evolução do homem na face da Terra, nós vamos percebendo que isso vai se diluindo ao longo do tempo, mas que infelizmente ainda o egoísmo está muito próximo de nós. E esse processo entre o nascer, entre aspas, até o crescimento da nossa intelectualidade, da nossa moralidade, até atingirmos espíritos perfeitos, nós temos que ir desenvolvendo nesse processo o livre-arbítrio, porque é ele que vai fazer com que eu tenha a verdade, e a verdade me libertará. Isso está em João no capítulo 8. O segundo pilar é o pilar do aprender a fazer. Exige coragem de correr riscos, errar na busca de acertar. O problema não é errar. O problema é como eu conserto o erro. Acho que esse é o grande dificuldade. Descoberta de métodos novos. Superar preconceito, nós já dissemos no pilar anterior. Superar conhecimentos teóricos, é o que foi dito até agora.
O conhecimento, ele faz com que eu tenha informação. Eu preciso transformar esse conhecimento teórico, essa informação em ação. Porque senão será mais uma informação que eu tenho. Nós hoje estamos conectados na internet. Quem não tem um Instagram, quem não tem um Facebook, quem não tem um e-mail, quem não acessa as redes sociais para saber de informações e recebe informações muitas vezes, elas chegam, as pessoas nos mandam. Quantas informações nós recebemos por dia? E quantas delas são realmente importantes ou trazem alguma coisa de bom para nós? Se fizermos uma peneira nisso, nós vamos ver que são informações, são muito poucas. Então, é como eu digo, o conhecimento ele vai colocando para dentro de nós as informações. Agora, eu preciso transformar estas informações em ações. Quando nós estudamos a doutrina espírita, vamos pegar o exemplo nosso como estudantes da doutrina espírita. Nós estudamos ali o Livro dos Espíritos. Nós estudamos as 1019 perguntas, as 1019 respostas. Mas quantos de nós aplicamos no nosso dia a dia um conceito do que está ali dentro deste livro? Vou pegar um exemplo muito simples, falando de caridade. Porque todos nós, quando iniciamos o trabalho ou o estudo da doutrina espírita, nós vamos percebendo que nós somos instados a concluir em função de tudo isso que nós estudamos, que a caridade é esta relação com o próximo que está naquilo que Jesus nos disse. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então é através da caridade que eu vou fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que ele me fizesse. E nós somos caridosos? Nós somos caridosos nas nossas relações, no nosso dia a dia? Porque quando nós estudamos no Livro dos Espíritos que a caridade entendida como é a caridade entendida por Jesus, a resposta que ele recebe é a indulgência, a bondade e o perdão. Então, na minha relação no dia a dia, eu sou indulgente? Eu não julgo as pessoas? Eu sou bom? Bom no sentido de que na 918, nós vamos dar uma olhada um pouquinho mais à frente, mas ela vai dizer que eu tenho uma série de condições para ser chamado de homem bom. Eu tenho que perdoar. Eu perdoo. Ou eu dou aquele perdão dizendo o seguinte, eu te perdoo, mas nunca mais quero te ver. Então nós temos um conceito de caridade, intelectualmente falando. Mas eu preciso transformar este conceito de caridade em ação na minha relação com o próximo. Semeia novos caminhos. Coerência entre conhecimento e ação. Retornamos à informação, né? Aquilo que nós temos falado até o momento. Transformar teoria em prática. Muito será pedido a quem muito foi dado, isso está em Lucas. Reconhece-te, árvore, pelo fruto. Está em Lucas. E fazer isso e viverás. Então, aprender a fazer não basta o domínio das informações e conceitos. Conhecer e fazer são faces da mesma moeda. O ser consciente, ele avalia, reflete, mede, ajusta, redireciona e transforma pensamentos e ações. Por que isso? Porque eu vou aplicar essas minhas múltiplas experiências nos meus processos educativos. As nossas vidas são reflexo das minhas ações do passado. E quando eu falo passado, eu não estou falando somente de vidas passadas. Eu estou falando de passado. 1 minuto atrás, antes deste momento, já é passado. Eu não transformo mais. O que eu fiz até 1 milésimo de segundo antes desse momento, já é passado. Eu não transformo mais. Então, as minhas existências futuras, elas são consequências dessas ações. Desse processo de crescimento entre aprender e aplicar no meu dia a dia.
Se na minha existência atual tenho dificuldades, seguramente elas estão ligadas às leis de causa e efeito, à justiça divina. Porque nós temos que entender que se eu sou reflexo disso, e a nossa doutrina diz isso muito bem, eu sou reflexo desse processo, eu preciso, a partir do momento em que eu tenho o conhecimento e começo a aplicar no meu dia a dia, porque eu estou aplicando isso para o futuro. E quando eu falo futuro também, não é somente vidas futuras, próximas, as minhas próximas existências, a minha própria vida atual. Porque eu fiz nesta existência, muitas vezes eu tenho que retornar à lei, aquilo que retirei da lei, nesta mesma existência. Esse é um exemplo muito claro disso que nós estamos falando, é a parábola do bom samaritano. Quem é que aplicou no seu dia a dia aquilo que aprendeu de bom? O fariseu ou o samaritano? A harmonia entre conhecer e agir, já falamos bastante. Se nós estamos falando que tudo isso faz parte de um processo evolutivo, nós precisamos dar uma olhadinha rápida, nós não temos muito tempo, na lei do progresso, parte terceira do livro dos Espíritos, que vai trabalhar ali as leis morais. E o progresso, o que é? É o processo contínuo de crescimento e aprendizagem. As minhas ações, boas e más, que refletem nas leis de causa e efeito, que vão fazendo com que essas ações fazem o meu arcabouço de experiências e que isso vai resultar nas minhas provas e nas minhas expiações, que vão me ensinar, que vão me corrigir, que vão me renovar, que vão me restaurar, que vão me aperfeiçoar e vai fazendo com que sejam estas as minhas conquistas. Vamos falar um pouquinho agora da evolução do ser físico. A antropologia nos mostra que nós já evoluímos as condições físicas do planeta. Quando nós estudamos, por exemplo, quando nós lemos A Caminho da Luz, nos é mostrado esse processo evolutivo. E ele já tira uma grande conclusão nos primeiros parágrafos do livro. Ele começa descrevendo que Jesus e outros Cristos do universo reúnem-se no local onde seria criada a Terra, onde seria formada a Terra. E ele, nesse livro, então, vai havendo toda a informação de como esse planeta foi sendo preparado, as suas condições telúricas, o aparecimento das primeiras formas de vida, o momento em que as águas baixam e começa a haver o desenvolvimento da vida na Terra. E nós vamos vendo esse processo de preparação para nos receber um dia que viemos de outros lugares. E essa Terra, então, continua o seu processo evolutivo. Se nós olharmos o nosso planeta hoje em comparação com aquilo que a ciência nos mostra de como era no passado, nós vamos percebendo o quanto já evoluímos. Mas alguém pode dizer, mas ainda nós temos terremoto, nós ainda temos maremoto, nós ainda temos grandes catástrofes, temos porque é um planeta de provas e expiações, ainda necessita desse tipo de condição. Mas, se nós compararmos essas condições com as condições de alguns milhões de anos atrás, nós vamos percebendo o quanto a Terra já se estabilizou. Por quê? Porque, evidentemente, ela está saindo, foi um planeta primitivo, provas e expiações, e está já se caminhando para um planeta de regeneração, aonde outros espíritos, com uma categoria espiritual diferenciada, estará vivendo neste planeta. Quando nós lemos Transição Planetária, Manuel Filomeno de Miranda, é um livro belíssimo, quem não leu, leia, vale a pena. Mas ele coloca ali, é um livro bonito porque ele vai contar todo aquele processo que aconteceu naquela tsunami de alguns anos atrás, em que quase 300 mil pessoas morreram.
Ele vai descrever ali que ele foi convidado para trabalhar numa equipe, para fazer o atendimento daqueles que morreram e desencarnaram. Vai contar as histórias de situação 1, 2 e 3. Por que determinadas pessoas estavam no ambiente e foram para lá. Por que pessoas daquele ambiente estavam lá e saíram de lá. Ele vai contar toda uma história que é muito bonita da gente ler. Mas ele tem duas informações nesse livro que para mim são extremamente importantes. A primeira delas, ele coloca: nós, espíritos ligados ao planeta Terra, encarnados e desencarnados, estamos tendo as últimas oportunidades de continuarmos o nosso processo evolutivo neste planeta. Mas Deus é justo, Deus é bom. Ele vai permitir com que aqueles que não se adequem à nova condição continuem o seu processo evolutivo num outro planeta, numa outra condição, não mais nesse. Porque nós vivemos hoje essa realidade. Então nós estamos tendo as últimas oportunidades, encarnados e desencarnados. E uma outra informação muito importante que já está lá no final do livro, quando ele vai descrevendo as experiências in vitro de inseminação artificial. Por quê? Porque são espíritos que vêm uma outra categoria perispiritual que necessitam de adaptação. Porque os maiores responsáveis pelo nosso planeta, entendem que através do exemplo, veja aí aquilo que nós estamos dizendo, através do exemplo se arrastem multidões, para que a gente deixe de ter esse mesmo comportamento que estamos tendo. Ou seja, a mudança moral que vai fazer com que o exemplo arraste. Então são duas informações muito importantes que nesse livro são colocadas. Então, essas condições físicas do planeta elas já se modificaram. A escalada da ascensão do corpo, a perda das feições bestiais dos trogloditas. Olhemos aquilo que a antropologia nos mostra, como éramos alguns milhares de anos atrás. E olhemos quem somos hoje, do ponto de vista físico. Estou falando somente do ponto de vista físico. Quanto nós já evoluímos? Se nós formos olhar, nós ainda continuamos evoluindo. Veja o exemplo dos nossos filhos, nossos netos. Nós vamos percebendo que são serzinhos que estão chegando, que têm uma outra maneira de enxergar as coisas. Uma outra maneira de se comportar, de viver, de exemplos. Eu tenho um neto que outro dia me viu escovando os dentes, e eu não desperdiço água, mas ele me viu escovando os dentes, e eu demorei um pouquinho para fechar a torneira. E ele me chamou a atenção dizendo que eu precisava guardar água, porque pode faltar. E a gente vai vendo então que esses serizinhos estão chegando, que têm habilidade com informática, que têm habilidades que nós temos também. Mas a gente, quanto nós tivemos que investir de tempo para poder dominar o computador? A minha geração é essa geração. Tenho autonomia com o computador? Tenho autonomia com o computador. Mas só eu sei o quanto eu tive que investir de tempo para poder dominá-lo. E esses serizinhos estão chegando agora, já põe o dedinho na tela, sabe exatamente o que tem que fazer. Então nós vamos percebendo que são essas condições que já estão se modificando. A moralidade dos bárbaros, a incipiência dos selvagens, a racionalidade. O progresso intelectual e o progresso moral. Leis egoístas, nós já percebemos um processo evolutivo nesse aspecto da lei dos egoístas, leis egoístas, né? O forte contra o mais fraco, a ciência sem consciência. E do ponto de vista espiritual, os imortais nos mostram que, por determinismo divino, seremos perfeitos. Um dia seremos espíritos perfeitos, sem exceção. Porque se houver uma exceção, Deus não é justo. Porque se uma exceção for permitida, Deus não está sendo justo com todos. Não nascemos todos no mesmo ponto, simples e ignorantes? Sim, do ponto de vista intelectual e do ponto de vista moral. E tendemos à perfeição. Esse processo é um processo que está aberto a todos. Resta que nós tomemos a decisão de sermos esses que
teremos essa condição. Pode ser mais rápida, pode ser mais lenta. Depende só do meu livre-arbítrio. O espírito não perde o que já avançou. Ele não perde. Essa é a lei do progresso. Aquilo que é conquista, nós não perdemos mais. Mas aquilo que não é conquista ainda, que nós estamos nos esforçando, nós vamos ainda ter que mostrar que estamos aprendendo as lições. O progresso se dá pelas qualidades morais e inteligência. Essa evolução espiritual se dará pela fixação das virtudes no ser espiritual. Qual o maior obstáculo ao progresso? Pergunta 785 do Livro dos Espíritos. Resposta: o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Olhemos nas nossas existências. O quanto nós, nesta mesma existência, quanto nós já evoluímos do ponto de vista intelectual. O quanto nós crescemos em termos de conhecimento. Agora, se a fixação da virtude se dá no ser espiritual e o progresso é das qualidades morais, eu estou transformando isso nisso? É uma pergunta que nós temos que nos fazer. Ainda temos problemas no mundo. Fome, violência, o abismo entre os países ricos e países pobres, a proximidade temporal da bomba de Hiroshima e Nagasaki, os horrores da Segunda Guerra Mundial. Leiam a respeito, quem gosta de história, quem gosta de ter esse tipo de informação, leia. Verifique que as atrocidades que o homem praticou contra o homem na Segunda Guerra Mundial. E eu estou pegando só a Segunda Guerra Mundial, não estou pegando a Primeira e nem as outras guerras que tiveram antes e as que tiveram depois. Quando nós falamos da inteligência, nós estamos vendo aqui que isso daqui, a inteligência que criou essa bomba, é a mesma tecnologia usada na saúde de hoje em dia, no tratamento de determinadas doenças. O homem, a equipe que montou isso, tinha condições de fazer coisas diferentes. Mas, como se viviam esses horrores, decidiu-se por essa situação. E a gente vai percebendo, quando nós estudamos a evolução do pensamento humano e da evolução da tecnologia, nós vamos percebendo que a partir da Primeira Guerra Mundial, os cientistas foram sempre trabalhando em termos de destruição. O comunismo caiu sem trazer a igualdade. O capitalismo selvagem matando de fome os mais pobres. Tudo isso por falta de solidariedade, de fraternidade e de amor ao próximo, que vai fazer com que eu tenha como conclusão que tudo isso acontece porque eu ainda tenho orgulho e tenho egoísmo. Como eu falei agora há pouco, pergunta 918 do Livro dos Espíritos, já encerrando o nosso trabalho, na nossa reflexão da noite. Por que indício se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? A resposta foi reduzida, evidentemente, porque é uma resposta longa, mas eu só quis trazer aqui algumas informações para que nós reflitamos. O espírito prova quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. Pratica a lei de justiça, amor e caridade. Se não fez o mal. É importante nós não fazermos o mal? Óbvio que sim, porque já é um indício do nosso progresso. Mas só isso é importante? Resolve o nosso problema? Não. Porque, na verdade, eu tenho que pegar a frase seguinte: se fez todo o bem que podia, responderemos pelo mal que não fizemos. Que isso é positivo. Mas eu responderei também se eu fiz todo o bem que eu podia. Porque às vezes eu não faço mal por conveniência, por conivência. Eu não quero me envolver naquele problema. É problema do outro. Eu estou vendo o mal acontecendo e não faço absolutamente nada. Sou responsável pelas consequências das consequências daquele ato. Por quê? Porque eu poderia ter interferido e não interferi. Faz o bem pelo bem, sem esperar retorno, agradecimento. É bondoso, humanitário, benevolente, é indulgente, não é vingativo, perdoa. Se nós estamos falando que a caridade é a indulgência, o perdão e a benevolência,
Nós estamos percebendo que, então, a caridade ela tem que estar presente nesse processo de hierarquia espiritual. Respeitem, enfim, seus semelhantes todos os direitos que as leis da natureza lhes concedem, como quer que os mesmos direitos lhes sejam respeitados. Então nós vamos percebendo nesse processo, nesta reflexão que fizemos nesta noite, que é importante que nós tenhamos sim o conhecimento. É importante que nós tenhamos sim a necessidade da busca da informação. Porque quem de nós, não olhando a sociedade, não percebe que muitas vezes alguma coisa não bate? Quando você olha alguém na rua pegando um resto de comida para comer e outras pessoas que desperdiçam comida porque têm excesso, se eu entendo que Deus é justo e Deus é bom, eu começo a ter uma dicotomia entre o que eu vejo e o que eu estudo. Se eu vejo uma pessoa cega e vejo uma pessoa que enxerga muito bem, onde está a justiça divina nesse processo? Se eu não tenho este conhecimento, essa busca de informação, porque me ensinaram que Deus é justo e Deus é bom. Aonde está a justiça, onde está a bondade de Deus em permitir que um dos seus filhos nasça cego e outro dos seus filhos enxergue muito bem? Que um dos seus filhos precisa se arrastar para se locomover e o outro filho dele é um atleta, recorde mundial na corrida, por exemplo. Onde é a justiça? Então nós vamos percebendo que a partir do momento em que eu vou adquirindo conhecimento, eu começo a perceber que existe uma lógica nesse processo. Existe justiça sim, porque Deus é justo e Deus é bom. Agora, o que nós precisamos entender, a partir do momento que a gente se aprofunda, é nesta lógica que está relacionando todas essas realidades. Esses fatos acontecem por aspectos educativos. Possivelmente, numa existência anterior, eu tenha dilapidado algum desses aspectos. Então, nós temos que, neste processo, nesta situação, nesta reflexão que fizemos nesta noite, que nós possamos transformar este conhecimento, estas informações que temos, em ações do nosso dia a dia. Então, se vemos alguém cego, que ajudemos aquele irmão que passa por essa situação, porque é uma realidade que ele vai viver, mas e que eu posso ajudá-lo. Porque eu poderia também tomar a seguinte posição: mas se ele está assim é porque ele merece. E isso não é justo também. Porque ele também está vivendo uma realidade que muitas vezes ele é colocado no meu caminho para que eu mostre a caridade, para que eu mostre a minha sensibilidade. E como eu disse agora há pouco, esse é problema dele. Não fiz o mal. Não fui eu que fiz essa situação para ele. Mas eu poderia ajudá-lo de uma maneira, seja ela qual for. E isso em qualquer situação que nós vivemos no nosso dia a dia. Então, eu fico agradecido mais uma vez pela oportunidade que a casa me deu de estarmos aqui nesta noite, fazendo esta reflexão, e até uma próxima oportunidade. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe e nos ampare hoje e sempre. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Marco. Agradecemos ao Marco. Muito obrigado. Uma alegria recebê-lo na nossa casa. E para encerrarmos, faremos a prece de encerramento. Convidamos todos à prece. Amado Pai, amado Mestre Jesus, quando pensamos, refletimos, quando sentimos as tuas lições em nosso íntimo, sentimos uma vibração, um convite amoroso a sermos cristãos, homens de bem, a nos enxergarmos como criaturas fraternas, homens dotados de senso moral, todos com o mesmo objetivo, nos aproximarmos de Deus. Te agradecemos por esses momentos de aquisição de conhecimento,
por esses momentos de reflexão e por todo o sentimento que experimentamos em nosso íntimo. Por tudo, muito obrigado. Que assim seja.